todo pensamento, todo comportamento, todo sentimento e atitude que a pessoa tem prejudica ela, mas ela não se dá conta, ela nem percebe que aquilo a prejudica, mas ela continua fazendo. E isso porque está no inconsciente. Mas veja bem, é todo pensamento, é o que está no pensamento e que provoca um sentimento que externa um comportamento partindo para a atitude. Isso é um vício emocional. E o diagnóstico, para poder a gente perceber quando é que uma pessoa cultiva algum tipo de vício, é observar essa pessoa, considerando que está no inconsciente dela, ela não tem na sua compreensão que ela cultiva determinado vício. E aí, esse diagnóstico é a observação externa nos comportamentos, vai ser externada nas atitudes, e aí a pessoa faz essa análise comportamental para poder revelar, trazer e dizer: você sim, já pensou? Que tal, de forma bem tranquila e inteligente, essa pessoa compreender que ela cultiva algum tipo de vício emocional? A maneira que a gente tem de fazer um diagnóstico de uma pessoa que cultiva algum tipo de vício emocional é simplesmente a observação do seu comportamento, a forma que ela se comunica com ela mesma e também com o outro. Existe até um ditado que diz assim: a gente conhece a árvore pelo seu fruto. E isso vai exatamente casa para aquela pessoa que cultiva algum tipo de vício, não tem compreensão deles. E como é que a gente então vai trazer a realidade, a compreensão para essa pessoa? Através da observação do seu comportamento. O vício emocional, ele tem cura sim. Basta a pessoa que está vivendo nesse contexto, né, de adoecimento emocional, ele desenvolver a autoanálise, o autoconhecimento, o senso, despertando nele o senso de autorresponsabilidade. E o que é isso então? A partir do momento que eu paro e começo a fazer uma observação das minhas características boas ou ruins, eu vou então sair daquele ciclo de paralisia, estagnação, sentimento que me faz reagir e cultivar qualquer tipo de vício. O terapeuta, ele pode sim ajudar uma pessoa que cultiva vício emocional. Aliás, o papel do terapeuta é fundamental na ajuda, porque o terapeuta provoca nessa pessoa o senso, exatamente o senso de autorresponsabilidade e autoconhecimento. Essa provocação nessa pessoa é que vai conduzir essa pessoa ao próximo nível, ao passo de: epa, deixa eu perceber aqui o meu estado atual. Não está legal. O que é que eu preciso fazer? Então, o terapeuta pode sim ajudar e tem uma participação fundamental num processo de recuperação de uma pessoa que hoje vive ou cultiva um vício emocional. Uma pessoa pode conviver ou viver sim cultivando um tipo de vício emocional tranquilamente, naturalmente. Por quê? Porque está no inconsciente. Ela não tem compreensão do mal que aquilo lhe prejudica e ela continua fazendo de forma, bem tranquila. Os vícios, sejam eles de qualquer natureza, eles se tornam prejudiciais para qualquer indivíduo porque eles são autodestrutivos. Eles levam as pessoas para uma condição de aprisionamento. Nós fomos gerados para viver em relacionamentos. Uma vez que existe algo que provoca um mal-estar, um desconforto nessas relações, então a relação passa a ficar prejudicada. A convivência nas relações passa a ficar prejudicada. Por isso, eu considero que o viver aprisionado, a consciência do autodestruir é muito prejudicial para aquelas pessoas que cultivam algum tipo de vício emocional.
A tendência daquelas pessoas que cultivam algum tipo de vício emocional é sempre ficar no estado de negação mesmo. Por quê? O ego é como se fosse um mecanismo de defesa. Como ela não tem compreensão do mal que cultivar esses vícios lhe causa, aquela percepção para falar, rapaz, eu estou errado, eu estou errada. O que é que eu preciso fazer para mudar? Ela não consegue chegar nesse nível. Então, o estado de negação, de dizer que não, o tempo todo eu estou certa, isso é uma tendência para todo aquele que cultiva algum tipo de vício. A melhor maneira da gente abordar uma pessoa que cultiva algum tipo de vício é desenvolver a empatia, nunca o julgamento, e sim o acolhimento, o escutar, o entender, o compreender aquela pessoa de forma empática. Aquela pessoa que cultiva o vício, ela sofre. Ela tem um momento de dor, mas ela não tem compreensão do que de fato causa essa dor. Por isso que vício emocional ou qualquer outro tipo de vício é um comportamento sabotador. Causa um dano na pessoa, a pessoa não tem essa compreensão. Então, a melhor maneira da gente abordar uma pessoa que cultiva algum tipo de vício ainda é o desenvolver da empatia, do acolhimento com amor, querer compreender e nunca com o julgamento. Eu desenvolvi o método RAM, renovando a sua mente. E através desse método, a gente consegue sim acompanhar essa pessoa até o diagnóstico, dela, conseguir levar essa pessoa para o seu estado desejado, que é de fato o tratamento. Considerando que as pessoas que cultivam algum tipo de vício não têm compreensão do mal que isso lhe causa, então é importante desenvolver sim uma forma, um mecanismo, um método para tirar essa pessoa do seu estado atual e conduzi-la de forma tranquila, respeitosa, sem julgamento para o seu estado desejado. Porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser aceito, amado, percebido, desejado, mas no processo alguma coisa dá errado. Tem gente que consegue se livrar tranquilamente, tem gente que não. Precisa de ajuda, de algum acompanhamento e nós estamos aqui. O método RAM, renovando a sua mente, pode sim te tirar desse estado atual de angústia, de dor, de tristeza, que você nem sabe que está talvez, e te conduzir para uma vida muito mais feliz. Todas as pessoas, elas possuem algum tipo de vício emocional, umas em maior proporção, outras em menor proporção. A forma que a gente tem de medir esse nível provocado para poder gerar nesta pessoa uma manifestação desse vício emocional é o estímulo mesmo. Um exemplo, quando alguém chega para a pessoa que cultiva o vício e fala bem assim, olha, você está sendo muito agressiva, você está falando muito alto, para que gesticular? Você está muito nervosa. O que ela faz? Naquele estado de negação, ela fala bem assim, você ainda não me viu nervosa, você não sabe o que é estar nervosa, quem disse que eu estou nervosa? Então assim, já é uma forma de alimentar esse vício, ela gosta de estar nesse estado, já tem outros não. Quando é provocado, quando é estimulado, ele tem a manifestação do vício, mas fica tranquilo, fica de boa. Então o estímulo, a provocação é que determina o nível, uns mais, outros menos. Os vícios emocionais, eles são muito comuns. Todas as pessoas, elas tendem a cultivar algum tipo de vício. Uns em menor proporção, outros em maior proporção, mas todas as pessoas, normal, é comum, digamos assim, as pessoas cultivar algum tipo de vício, é muito comum. Considerando que um vício emocional é todo o pensamento, toda a atitude, todo o comportamento, todo o sentimento que a pessoa desenvolve, que a pessoa adquire, logo, um vício emocional é desenvolvido pelas suas vivências. Aquelas vivências, um registro impactante emocionalmente e negativo. Toda emoção negativa que foi armazenada
aí vai gerar um vício emocional, independente das idades. Vai gerar um vício emocional. E aí eu lanço uma pergunta: o que é que você tem ouvido? Que tipo de música você tem escutado? Que tipo de série, de filme? O que você tem falado? Porque os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, eles são formados através das nossas vivências. O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu falo, quem são os seus amigos. Tudo isso é o que vai construir a sua vivência e provocar essas emoções negativas ou positivas. As negativas geram, desencadeiam, desenvolvem vícios emocionais. Os vícios emocionais, eles prejudicam a saúde mental, a saúde física, a saúde emocional, interfere na forma de estudar, nas variadas formas de se relacionar. Os vícios emocionais têm esse poder de provocar essa construção negativa do ser. Mesmo sendo tão prejudiciais, por que ainda assim as pessoas continuam cultivando algum tipo de vício emocional? Porque está no inconsciente, ela não tem compreensão desses comportamentos e aí respalda essa pessoa viver sempre no piloto automático. Essa pessoa nunca para fazer uma autoanálise, para desenvolver um autoconhecimento. E ela prefere, mesmo que inconsciente, viver no piloto automático. Ela não tem compreensão que a faz mal e que a prejudica de desenvolver os seus principais papéis, o de ser mãe, pai, cônjuge, filhos, profissionais. Eu quero colocar aqui alguns exemplos bem comuns de uma pessoa que cultiva vício emocional. Você já viu alguém que reclama de tudo e de todos? Ela cultiva um vício emocional. Alguém que já acorda procurando, se não tem problema, ela já acorda percebendo, buscando uma forma dela criar confusão, dela acusar, dela criticar. É um tipo emocional. Pessoas que trabalham demais, se ela parar um pouquinho para descansar, o senso é de improdutividade. Para preencher esse senso de improdutividade, ela entende que tem que trabalhar, que tem que produzir. Outro vício emocional muito comum são pessoas que têm mania, mau hábito, inclusive, de recomeçar. É uma pessoa que constrói, que luta, que vence e na hora de usufruir do que ela conquistou, ela quer começar tudo de novo, num outro momento, numa outra perspectiva. É um tipo de vício emocional. E tem vários outros por aí. Com certeza, os vícios emocionais também prejudicam aquelas pessoas do convívio do viciado. Agressivo, né? Falar viciado, mas é isso mesmo. Aquela pessoa que cultiva algum tipo de vício, ele entra para o campo, né? Para a turma, o rótulo de um viciado. E com certeza prejudica sim todos que estão ao seu entorno. E por que prejudica? Porque vai havendo um desgaste nas relações. Aquela pessoa que está ali para amar, para ajudar, para conviver, vai havendo um distanciamento, um desgaste naquela relação. Porque não é fácil. Não é fácil conviver com alguém que perdeu a sua característica de saber quem ela é, de alguém que já acorda criando problema em tudo, de alguém que, quando vai comunicar com o outro, já comunica de forma agressiva, de alguém que grita, de alguém que acusa, de alguém que cria problema com tudo. Então, esse desgaste dificulta, não é fácil conviver. E aí, olha, nas relações de trabalho, no ambiente de trabalho, alguém que já chega mal-humorado, nas relações familiares, alguém que já amanhece em silêncio, todo fechado, aí não tem motivo aparente, também não quer comunicar, porque nem ele sabe o que tem. Então não é fácil. Esse desgaste ele vai acontecer nas relações, por isso que precisa. O outro, esse do convívio, também para elas se sentirem confiantes e perceber que o problema não é com ela, não trata-se dela, trata-se do outro.
As pessoas que convivem com as pessoas que cultivam algum tipo de vício, elas também precisam ter uma atenção especial. Elas precisam também ter um acompanhamento terapêutico, porque não é fácil essa convivência adoecida. Elas precisam estarem fortes e ter compreensão das suas verdadeiras características boas, porque a pessoa que cultiva o vício, ela está no campo da negação. Ela não assume que precisa de ajuda, ela fica naquele posto de autossuficiência, de arrogância, de prepotência, de que eu não tenho problema nenhum, eu posso gritar, eu posso alterar, eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso entristecer, porque tem muitos que cultivam vícios emocionais, que ficam tristes, melancólicos, depressivos, dependentes, mas eles não querem assumir que estão nesse campo de precisar do outro. Mesmo a gente sabendo que precisa, mas eles ficam no campo de eu não preciso. Então, aquela pessoa que convive, aquela pessoa que está ajudando, aquela pessoa que está dentro de casa, que está vivendo a relação, ela precisa também ser acompanhada, ela precisa também saber que não se trata dela, trata-se do outro, não é com ela. Ela tem que ter essa autoanálise, o desenvolver o autoconhecimento de saber quem ela é, porque não é ela, não trata-se dela. Lembra, eu vou ser bem repetitiva nessa fala, porque é para ficar bem fixado, trata-se do outro. O outro é que precisa de ajuda. Como ele fica no campo da negação, ele faz uma projeção, é o mecanismo de defesa que ele tem para se proteger. Porque esse comportamento prejudicial, ele não tem consciência que é prejudicial. Então, a dica é, a pessoa que convive com outras pessoas, que desenvolve, que cultiva algum tipo de vício emocional no nível mais elevado, que prejudica mesmo, a gente está vendo que está prejudicando, ela também precisa de um autocuidado. Outros tipos de vícios emocionais bem comuns, mentira, procrastinar, comportamento sabotador, a famosa autossabotagem, aquela pessoa que fica irritada o tempo todo, soprando, agoniada, é um tipo de vício emocional. Pessoas que têm dificuldade financeira, medo, raiva, estresse, aquela vida estressante, tudo são formas comportamentais. Lembra que vício emocional também é comportamento? É sentimento, medo, tristeza. Lembra? Atitude. Então, tudo isso é vício emocional.